como que a gente consegue ser grato de deixar aquela vida maravilhosa da Austrália, podendo viajar pra Bali, pra Fiji, podendo jantar fora todo sábado, tomar café da manhã fora todo domingo. Nosso carro, a gente tinha um Volvo, como é que é o nome do carro? Não, C60. C60 da Volvo, turbo, quando, nossa, fazia automático, banco de couro. Como que a gente largou tudo isso, voltou pro Brasil pra morar nesse bairro que a gente tá morando, ter uma vida infinitamente mais simples do que a gente tinha lá na Austrália? Como a gente consegue ser grato por isso? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gui. E eu sou a Topíssima. No vídeo de hoje nós vamos te contar por que voltar a morar no Brasil foi a melhor decisão das nossas vidas. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando que a gente fez uma loucura de abandonar um país tão bom como a Austrália e voltar a passar perrengue aqui no Brasil. Porque sim, estamos passando algum perrengue. Não estamos tendo uma vida muito boa e nem muito fácil. Mesmo com toda essa dificuldade e com todos esses perrengues, hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos meses, a gente entende que estar passando esse período aqui no Brasil foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente, tanto no pessoal quanto como casal. Hoje, com o conhecimento que a gente quer passar aqui pra vocês aqui no canal, a gente sabe que existe sim vida melhor e que se aplicar o que a gente vai ensinar aqui pra vocês, tem como alcançar aquela vida que a gente já teve contato com ela e é bem boa de ter. Por isso que diz que o caminho das pedras é o único caminho para salvação, e realmente é. O que acontece é que muitas vezes a gente se dá certos luxos, certos confortos para mascarar a vida que a gente está tendo, e a gente acaba se endividando no caminho ou se submetendo a coisas que a gente não deveria estar submetendo para ter coisas para mostrar para os outros, ao invés de ser melhor. Nem só para mostrar para os outros, ter coisa, tipo assim, tu trabalha a semana inteira, tem só um dia de folga, tá cansado, eu mereço comprar uma televisão gigante. Aí tu vai lá, se endivida, vai se dando coisas materiais e vai se deixando pra trás, vai deixando o autoconhecimento pra trás. Então, esse vídeo aqui vai ser uma continuação da nossa história, que a gente já começou no outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser assistir. Eu recomendo assistir pra entender a história certinho, porque lá a gente explica como era a nossa vida na Austrália, por que a gente decidiu vir embora da Austrália e como foi o processo até a gente chegar aqui no Brasil. Em janeiro de 2020, nós dois finalmente se alinhamos para ir embora da Austrália. Eu, desde 2018... Final de 2017. Final de 2017, eu já queria ir embora da Austrália, quando eu fui a primeira vez pro Brasil. Não fazia sentido morar tão longe. Tava vendo a minha família envelhecer, aquilo foi muito doído pra mim ir pro Brasil. Só que o Gui não tinha ido ainda. Aí em 2019, final de 2019, ele foi pro Brasil pela primeira vez, depois de 3 anos sem ir pro Brasil. 3 anos e meio sem ir. E daí ele viu como é perrengue ir pro Brasil, ele viu a família envelhecendo. Minha avó faleceu durante a pandemia, então isso foi mais um lembrete de que não vale a pena. Mais perto. Quando a gente voltou no começo de 2020 pra Austrália, foi muito difícil. Eu tava sofrendo muito com o fuso horário, eu não conseguia comer, eu só vomitava, eu chorava. Eu tava andando assim dentro de casa, eu parava do nada e começava a chorar, assim, eu entrei no fundo do poço. E daí finalmente a gente alinhou as nossas energias pra ir embora da Austrália. Isso é uma coisa muito importante para os casais, para os homens principalmente, é entender que as mulheres sentem muito mais do que nós. Para o homem é muito fácil se adaptar, é muito fácil construir novas amizades, conseguir trabalho, e para a mulher não é a mesma coisa. Então você precisa entender o lado dela também, e vocês precisam buscar algo que faça sentido para os dois, porque o que acontecia lá, para mim estava confortável. Então eu tentava convencer ela de que ela podia fazer ficar confortável para ela também, mas só que para a mulher é diferente. E não é só coisas materiais, porque o Gui pensava, mas aqui a gente tem tudo, a gente tem condição e tal, mas não é só o material. A partir do momento que a gente conseguiu sentar e os dois entender realmente o que estava acontecendo para cada um, no mundo de cada um, a gente consegue daí definir algo que faça sentido para os dois. Escolher um lugar para morar, escolher o que vai fazer, até às vezes simplesmente mudar de bairro, mudar de cidade. Se vocês não encontrarem algo que faça sentido para os dois, aí não faz sentido ficar junto. Só que calma lá, a gente não se encontrou e fez sentido para os dois em 2020. Em 2020 isso foi só agora aqui no Brasil. 2020 a gente entendeu uma coisa, a gente entendeu que a Austrália era muito longe, a gente não queria mais ficar na Austrália. A gente estava tomando essas decisões inconscientemente. Inconscientemente. Muita coisa deu certo na nossa vida. Por acaso. Com o que a gente vai ensinar aqui pra vocês fazer de propósito. Mas muita coisa deu certo na nossa vida
por acaso, porque eu acreditava um pouquinho mais, o Gui acreditava em outra coisa e foi dando certo. Hoje, sabendo o que a gente sabe, a gente consegue olhar para esses momentos da nossa vida e entender que todas as coisas que deram certo porque a gente estava alinhado, e as coisas que deram errado porque a gente não estava alinhado. Então, em janeiro de 2020, a gente decidiu ir embora da Austrália. Sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos. A gente tava vendo sobre o Canadá e daí, sem querer, a gente viu um vídeo sobre visto de trabalho nos Estados Unidos. Daí a gente mandou e-mail para uma empresa que fazem visto de trabalho e daí veio a surpresa que a gente era elegível ao visto EB2, que é um visto de habilidades excepcionais. Que já dá o green card direto. Então é um visto que permite a gente morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos sem ter vínculo com empresa nenhuma. Ele tem habilidades excepcionais. A gente alinhou nossas energias em ir pra lá legalmente e a gente quis isso muito. Mas teve outra coisa que a gente alinhou também. A gente alinhou que a gente queria fazer com a melhor empresa, porque essa empresa que a gente escolheu, eles tinham na época, agora eu não sei como é que tá, mas na época tinha 98% de aprovação. Agora 99%. Era um pouco mais caro do que as outras empresas, mas a gente começou a ver bastante treta de empresa, gente que cobrava pra ver o currículo. E outras também que tentavam com outros e acabavam indo fazer com essa empresa depois de ter sido negado. Mas esse vídeo não é sobre os Estados Unidos, não é sobre o visto dos Estados Unidos, né? A gente decidiu em 2020 ir embora, aí começou a juntar as papeladas, mas aí veio a pandemia. Eu perdi metade das minhas horas de trabalho, a Bárbara também perdeu o trabalho dela, porque fecharam as academias. Aí eu comecei a fazer trabalho de marido de aluguel. De ir na casa das pessoas e arrumar, consertar assim. Coisa. Porque lá na Austrália as pessoas eles não fazem nada, eles não sabem fazer nada. Tudo eles compram pronto, jogam fora, compram outro. E eles contratam pessoas como o Gui pra ir arrumar, botar um preguinho ali pra pendurar um quadro, né? Teve gente que te chamou pra pendurar quadro, não teve? E daí ele começou a ganhar mais do que ele tava ganhando no trabalho dele. No meio período eu tava ganhando mais do que eu ganhava no restaurante. Então daí a gente fez bastante dinheiro na pandemia, só que daí o processo do visto dos Estados Unidos começou a atrasar. A imigração lá também passou a funcionar com menos gente e tudo, então começou tudo a demorar mais. E daí a gente foi demorando mais na Austrália, foi ficando mais na Austrália. Eu já tava de saco cheio desde 2018 de ficar lá, o Gui já decidiu ir embora também, já tava começando a ficar um pouco de saco cheio. Quer dizer, não muito, né? Porque depois, quando voltou a trabalhar, tu ainda tinha uma vida boa, uma vida tranquila. E porque eu ainda focava no material que a gente podia ter lá, né? Nas coisas, na vida que a gente podia ter lá. Mas o que acontecia é que, assim, que a Bárbara, ela não queria mais ficar na Austrália. Ela ficava o tempo todo falando não queria mais estar lá, não queria ir embora, não queria estar na Austrália, queria ir embora. Mas eu falava pra ela, agora, neste momento, a nossa única opção é continuar aqui ou voltar pro Brasil. A gente não tem outro visto pra morar em outro lugar. Só tem Austrália ou Brasil. Não sei explicar, mas eu não era feliz na Austrália. Não sei, os negócios de energia. As pessoas não entendem, mas é que eu não aguentava mais estar ali. E eu sou muito expressiva, eu falo o que eu tô sentindo. Então eu falava pra todo mundo, eu quero ir embora. Só que naquela época eu não sabia que os nossos pensamentos atraem a nossa realidade. Então eu só reclamava, então eu só tava vendo as coisas ruins, sabe? Hoje aqui no Brasil eu vejo quanta coisa boa tinha lá na Austrália. Eu comecei a pressionar o Gui pra acelerar o processo do visto, porque em algumas conversas que a gente tinha, ele falava que ele tava fazendo tudo devagar, porque pra ele tava confortável. Na época eu falava assim, que eu já tinha feito um processo desse sozinho, eu falava pra Bárbara, é muito difícil, não, é porque ela só pedia. E eu falava pra ela, me ajuda, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro e ainda fazer isso. Eu falava pra ela, me ajuda, tu pode ligar pra alguns lugares onde eu trabalhei e pedir as cartas, pode explicar. Porque precisava de carta de recomendação, falando que ele trabalhou lá e tal. Ela queria que eu fizesse tudo, porque ela tava presa no negativo, que ela só queria ir embora. Então ela não via soluções. E eu tentava falar pra ela, mas ela não. É que também eu achava que eu não sabia te ajudar, que eu ia fazer errado. Eu não acreditava Eu tinha muita insegurança de fazer alguma coisa errada, escrever algum documento errado, tipo, falar alguma coisa errada. Então eu tinha insegurança, então eu não queria me meter no processo porque era uma coisa muito séria. Daí eu comecei a pressionar o Gui, e daí em algumas conversas que a gente teve, o Gui falava que tava fazendo com calma, porque ele tava cansado, não sei o quê. Só que eu sabia que quanto antes a gente juntasse aqueles papéis, eu não queria ajudar porque eu não tinha segurança, mas eu sabia que quanto antes a gente juntasse os papéis, antes a gente ia entrar na bendita fila que a gente tá até hoje. Por isso que daí a gente começou a brigar ali por causa do processo dos Estados Unidos. Como pra mim a vida tava mais fácil, eu não tinha pressa pra que esse visto saísse. Eu sabia que ia sair, porque a gente já tinha conversado, a gente sabia que o índice de aprovação da empresa era pra sair nessa vida ainda, não na próxima, né? Mas esse vídeo não é sobre o visto dos Estados Unidos, gente, mas é que a gente precisa explicar. Mas é que tudo isso faz sentido pra história. Mas a gente vai fazer vídeos sobre os Estados Unidos, tá? Se vocês têm pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai explicar todo o processo do visto pra vocês, tá? Mas é que a gente precisa ir contando a história pra vocês entenderem tudo que aconteceu. Começou a pandemia e a gente começou a treinar em casa.
A gente começou a se desconectar um pouco menos, assim. Tipo, se conversar. Tinha menos opção pra gente mascarar, talvez, as nossas decepções com a vida, as coisas que a gente não tava feliz. A então gente teve que olhar um pro outro, se obrigou. Aí nessa época, eu tava vendendo muito bem Dux, né? Que eu sou patrocinada deles, eu tenho um cupom de desconto. Quando o pessoal compra usando o meu cupom, usei o meu cupom, o link tá aqui na descrição, eu ganho uma porcentagem. E nessa época, eu tava no auge ali, eu poderia muito bem me sustentar morando no Brasil. Então eu comecei a pensar na possibilidade de voltar a morar no Brasil. Se eu tivesse voltado a morar no Brasil naquela época, teria sido diferente. A gente escolhe pra onde o nosso futuro vai nos levar, gente. A gente tem o poder pra gente pensar, eu tô preso nessa vida aqui, mas não, é um negocinho que tu muda, que a tua vida pensa. A gente podia ter continuado na Austrália, nossa vida teria sido diferente. Ou eu podia ter voltado pro Brasil na época que eu tava vendendo bem Dux, a vida seria diferente. Tipo, a gente tem várias possibilidades de vida dependendo do que a gente escolhe. A gente fica preso naquele pensamento que a gente nasceu assim, nasceu nessa condição. Se a gente quiser sair dessa condição, só ralando muito e juntando dinheiro na poupança, e não é assim. A gente escolhe o nosso futuro. E tá tudo aqui, ó. Se a gente soubesse o que a gente sabe hoje lá atrás, a nossa vida hoje seria tão diferente. E é por isso que a gente criou esse canal, pra ensinar vocês, pra vocês não passar os perrengues que a gente passou, pra chegar até esse conhecimento aqui, tá? Já deixa um like nesse vídeo, se o vídeo tá fazendo sentido, se tá te ajudando, trazendo algum insight, alguma ideia. Se inscreve aqui no canal, porque a gente vai pegar a nossa história e abrir assim e falar, ó, isso aqui deu certo por causa disso, isso aqui deu errado por causa disso, pra ajudar vocês mesmo, porque tem pouco conhecimento sobre isso em português. Também muita gente fala sobre isso, mas eles focam em uma coisa. Eles falam assim, o que tem que fazer. Só que é muito difícil pra gente entender. A gente já tinha visto sobre isso antes. A gente já sabia sobre esse tipo de conhecimento, sobre força do pensamento, só que a gente não sabia aplicar isso. O que falta nesse tipo de conteúdo é passar exemplos de vida real, pra você conseguir olhar pra sua vida, pros eventos que já passaram na sua vida e entender por que eles aconteceram. Como que funcionou, porque tudo funcionou, tá? Se deu errado, funcionou. Se deu certo, funcionou. E você atraiu tudo. Assim você vai entender que isso funciona e como canalizar a sua energia na direção. Quando eu tô brava, reclamando, eu penso assim, a gente tá exatamente onde a gente deveria estar. E a gente escolheu tá passando por isso. Tudo que tá acontecendo na minha vida, na sua vida, é culpa sua, é culpa minha. Eu vi a possibilidade de voltar a morar no Brasil, voltando à história, né? Com o que eu tava ganhando da Dux, mas o Gui não queria voltar a trabalhar no Brasil, ser chefe no Brasil. Eu não queria voltar porque eu acreditava que a vida de cozinha era muito difícil, porque eu não sabia muito o que eu queria. Tu não se valorizava, porque o Gui, quando ele foi mandar o currículo dele lá na Austrália, ele chegou no restaurante e o cara falou assim, tu é muito bom pra trabalhar aqui no meu restaurante, eu vou te indicar num outro restaurante aqui que é um pouco melhorzinho. Tu não se valorizava, tu achava que tu merecia aquele emprego que pagava menos e tu tem um currículo muito bom, tu é o chefe muito bom. Inclusive, se quiser contratar o Guilherme, eu vou deixar aqui no canal. A gente começou durante a pandemia a conversar e eu comecei a conseguir explicar pro Guilherme que o Guilherme ele tem um pouco ainda assim um problema de não escutar. Mas ele tá melhorando. Homens, não só é o Guilherme. Homens têm esse problema. E daí na pandemia eu consegui explicar um pouquinho pra ele da minha vontade de viajar. Eu tenho TDAH e eu não gosto muito de rotina. O Gui, ele tinha um pensamento assim de tipo, vamos trabalhar, ralar agora enquanto a gente é jovem, pra daí aproveitar, né, mais pra frente. Aí eu pensava, mas e se eu morrer amanhã? Aí tinha um influencer, aquele do Fusca e do cachorro, o Chorestei, ele faleceu. Aí eu pensei, cara, se eu morrer amanhã, eu não gosto desse negócio de rotina, trabalhar, tipo, pra um dia aproveitar. Eu preciso, a cada 3 meses, tirar uma semaninha de folga e fazer um passeio, ou ficar em casa mesmo, entendeu? Pra sair da rotina. E daí o Gui, ele entendeu isso na pandemia, graças a Deus. E daí em 2022, quando abriram as fronteiras, a gente foi viajar pra Bali. Foi muito legal, recarregou as energias, e daí ali em Bali a gente falou, não, vamos se comprometer de que a cada 3 meses a gente não precisa viajar pra Bali, mas vai passear, passar passear, dias entendeu? Fora. Nem que seja na mesma cidade, fica uma semana num hotel pra sair da rotina. Só que nessa época que a gente foi pra Bali, antes de ir pra Bali a gente já quase se separou. A gente tava brigando muito. Nessa época a gente fez o que a maioria dos casais fazem, que é mascarar os nossos problemas com bens materiais, com viagem, com coisa. Porque quando tu viaja, dá um
um Porque a gente brigava, brigava porque não estão passeando, não estão fazendo as coisas. Daí pensava, tá, então vamos fazer alguma coisa. Daí ficava melhor durante um tempo, daí a pouco brigava de novo, porque agora a gente tá faltando isso na nossa casa, não sei o que, daí lá comprava o negócio, aí parava de brigar um tempinho. E a gente não entendia a essência, a raiz das brigas ainda. E a gente começou a brigar insuportavelmente em 2019. Porque daí o Gui tinha feito algumas coisas que a gente já vai contar em outros vídeos pra vocês. Ele tava escondendo algumas coisas. Ele tava escondendo de mim. Aquilo tava me fazendo mal. A energia que eu colocava na relação também não era boa. Nós dois acreditamos, a gente não segue porque não é uma religião, mas o espiritismo. E quando tem mentira, briga, tem obsessor morando ali junto contigo na casa. Obsessor é aquele espírito que morreu e não aceitou a morte, não entende que morreu. Ou, por exemplo, assim, era uma pessoa viciada em cigarro. E daí morre, mas não quer ir lá pra outra dimensão, porque lá não pode fumar. Então ele quer ficar aqui fumando. Então ele gruda em pessoas que estão fumando. E diz que todo fumante tem um obsessor ali, ele fica assim na cara, ó, fumando junto. E isso acontece com briga também. Tem obsessor que é viciado em briga, botando energia, botando pensamento na tua cabeça. Você nunca teve, tipo, às vezes do nada, vem um pensamento, tipo, totalmente fora do padrão na sua cabeça. Pode ser um obsessor que tá colocando na sua cabeça. E nessa época, o Gui tava escondendo uma coisa muito obscura de mim. Eu sou mais sensível pra esse negócio de energia e tal. Mulheres são, né? Essa que é a diferença entre homens e mulheres. Os obsessores que estavam ali estavam me sugando. Então eu tava ficando muito mal. Eu tava indo pro fundo do poço, assim, ó, e eu não sabia o que tava acontecendo. Aí, em janeiro de 2023, o Gui não aguentou mais, ele me contou o que ele fez, e daí a gente terminou. Ele me contou num dia, no outro dia eu já tava embarcando no avião, fui pro Brasil, tipo, eu não queria mais ficar perto dele, eu precisava sair da Austrália. O Gui ficou na Austrália pensando nas coisas que ele tinha feito. Quando eu saí da Austrália, eu larguei tudo, eu tava trabalhando na academia, eu tinha bastante aluno, eu sou personal trainer, e quando a gente começa a trabalhar como personal trainer, é bem difícil no começo. Tem que convencer as pessoas de que tu é boa. Mas aí tu tem um aluno, o aluno fala pro outro aluno, e vão se indicando, e eu já tava com uma agenda tinha uns horários bem fixozinho ali. Eu ganhava bem, né? Porque teve uma época que a gente brigava, porque eu tava trabalhando pouco, ou na época que eu tava com depressão, teve uma época que eu fiquei sem trabalhar, mas aí eu tava ganhando bem, a gente tava tendo muito dinheiro, muita condição, e eu larguei tudo e vim pro Brasil. Mas aí eu tinha que voltar pra Austrália, porque a gente precisava vender tudo pra poder ir pros Estados Unidos. Nessa época que a gente se separou, eu falei, não se preocupa que a gente tem um acordo que mesmo que a gente não esteja mais junto, a gente vai junto pros Estados Unidos, que a gente conquistou isso junto, a gente vai junto e depois lá cada um segue seu caminho. A gente foi conversar com uma advogada de imigração pra saber por que tava demorando tanto pra sair esse visto. O que ela falou foi que na Austrália demora muito porque, como tem muito pouca gente que quer migrar da Austrália para os Estados Unidos permanentemente, eles esperam juntar um certo número de vistos e aí chamam meio que todo mundo pra entrevista. É muito aleatório quando que essas entrevistas acontecem. Normalmente demora muito, ela falou. Daí ali nessa consulta que a gente fez com ela falou que no Brasil, como tem muito mais pessoas indo pros Estados Unidos, a entrevista sairia mais rápido. E daí ali a gente decidiu, vamos vir pro Brasil, porque pra mim já não fazia sentido estar na Austrália, eu já tinha perdido meu emprego, todos os meus alunos, porque eu larguei tudo pra ir pro Brasil, não tava ali feliz com o Guilherme, então a gente decidiu, vamos embora. O Guilherme falou, não, eu te devo isso, vamos embora. Vendeu tudo e tal, e viemos para o Brasil. Chegando aqui no Brasil... Ela tinha dúvida se ela queria ficar comigo ainda, por causa das coisas que aconteceram. Eu queria ficar com ela, então eu pensei, não precisa começar do zero, não precisa se conhecer de novo. Por tudo que a gente passou, por tudo que aconteceu, a gente se deve esse tempo. Vamos pegar um pouco desse dinheiro que a gente juntou em meio a tanto perrengue, tanta briga, e vamos se dar esse presente, aproveitar um pouco a vida. Então vamos fazer uma viagem para todos os lugares que a gente quer ir, passar esse tempo juntos e ver o que acontece. Só que a gente não foi irresponsável, tipo, vamos pegar o dinheiro e gastar. Não, a gente lembrou quantos anos a gente trabalhou só trabalhando, trabalhando e juntando, sem tirar umas férias, sem aproveitar de verdade. E daí a gente mais ou menos fez um cálculo e dava o tempo de férias que a gente não aproveitou, dava o tempo de férias que a gente pegou ali no Brasil pra aproveitar. Só que não recomendo, gente. Eu prefiro muito mais viajar uma semana do que ficar um mês viajando. Chegou no final ali, eu já tava cansada. O último destino nem aproveitou muito porque tava cansado.
Aí a gente fez essa viagem, que a gente tá postando os vídeos aqui pra vocês no canal. Ali a gente meio que se conectou de novo. Quando a gente voltou da viagem, a gente ainda acha, a gente sempre achou que o visto dos Estados Unidos já tava saindo. Aí a gente chegou e a gente ia ficar 2 semanas lá em casa e 2 semanas na casa da mãe do Gui, porque na nossa santa inocência a gente achava que daí o visto já tava quase saindo. Só que daí aconteceu umas treta de família lá em casa, né, que todo mundo tem treta, e a gente falou, não, vamos embora. E daí já tinha uma possibilidade de trabalho aqui onde a gente tá. E daí a gente chegou aqui, na favela. Aqui onde a gente tá morando agora. Por que que a gente caiu aqui nesse bairro que a gente tá morando agora, que a gente não faz gosta? Sentido não faz sentido pra nós. Porque é perto de onde o Gui tá trabalhando, e o Gui aceitou esse trabalho ali porque é de uma pessoa conhecida dele, não precisaria trabalhar de carteira assinada, porque a gente achou que já tá saindo visto. A gente pensou assim, vai ser rápido, vai ser 1-2 meses só, então e a gente precisava de um lugar, por ser curto, a gente não podia pegar um contrato com imobiliária, nada, então a gente pensou, não, vamos ter que pegar alguma coisa mensal. Daí a gente já tá 3 meses se arrastando no Airbnb, pagando mais caro do que a gente poderia estar pagando se a gente tivesse pego um contrato com a imobiliária. E a gente teve que alugar com tudo, com utensílio, móveis, roupa de cama, tudo, porque a gente não tem nada, a gente só veio com a mala com roupa. E a gente tem 2 cachorras agora, a Mel e a Pipoca. Tinha uma foto dela na tela, pra vocês verem como elas são fofas. Aqui no Brasil, Airbnb e esses lugares mobiliados são pouquíssimos que aceitam cachorro. Então a gente precisava morar perto do trabalho do Gui e precisava de um lugar mobiliado que aceitasse cachorro. Então a gente tinha quase nada de opção, entendeu? Então a gente pegou aquilo que deu. Por menos de 4 mil por mês, só tinham 2 lugares. Aqui um tá e um pior. Porque acontece que o Gui tinha uma oferta, a gente não sabia disso, a gente não se tocou disso, que ele tinha uma oferta de trabalho no lugar mais caro que tem pra morar em Santa Catarina, que é em Florianópolis. Aí quando a gente chegou aqui, a gente teve um choque muito grande de realidade. Eu tava conversando com uma amiga minha que já morou no exterior também, ela fala que quando ela voltou pro Brasil, ela também teve esse choque de realidade. Lá na Austrália a gente saía pra jantar todo sábado, comia pratos e tomava vinho. Todo domingo de manhã a gente tinha um combinado de que a gente ia tomar café num lugar diferente, a gente não repetia. O nível dos cafés que a gente ia lá na Austrália, aqui é caro e é em bairro de gente chique. Porque aqui no Brasil tem muito isso, de classe baixa, média e alta. E na Austrália é tudo igual. Tem algumas coisas um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em todo lugar tu encontra coisa boa. O dinheiro lá na Austrália valia 3 vezes mais do que aqui. A gente chegou com o dinheiro da Austrália. Pessoal, com o que eu vou ganhar no trabalho, mais um pouco daquilo que a gente tem guardado, dá pra gente ter uma vida bem melhor, assim. Mesmo por mais que a gente more num lugar que não seja como a gente gostaria, a gente pode se proporcionar experiências. A gente pensou assim, a gente tá morando num lugar mais simples e tal, né? 1 mês a gente fez isso. A gente gastou 2,5 vezes do que eu tava ganhando. Chegou no final do mês, a gente ficou desesperado. Aí o choque de realidade veio. Se proporcionar experiências aqui é muito caro. Outros tu vive pra trabalhar. E daí a gente parou de fazer tudo, assim, ó. A gente começou a ter uma vida muito pior do que a gente tava tendo na Austrália. E começou a ficar muito difícil, assim. A gente começou a brigar de novo. Aí eu não sei se vocês devem estar se perguntando por que a gente voltou então, se a gente tinha uma vida infinitamente melhor na Austrália. Porque você já sabe porque a gente voltou, né? Porque não fazia mais sentido pra mim estar lá. E também um outro motivo que fez a gente voltar foi porque aqui o visto dos Estados Unidos sai mais rápido. Teoricamente, né? Foi o que contaram pra nós, mas não tá sendo nem um pouco rápido e não tá nem dentro do prazo que passaram pra nós. Então, como que a gente consegue ser grato de deixar aquela vida maravilhosa da Austrália pra morar nesse bairro que a gente tá morando, ter uma vida infinitamente mais simples do que a gente tinha lá na Austrália? Como a gente consegue ser grato por isso? Porque aqui a gente foi obrigado a olhar pra nós mesmos, entender por que a gente não era feliz mesmo tendo tudo aquilo, o que tava faltando, que era a nossa conexão, era a gente se descobrir a nós mesmos, pra conseguir então se conectar. Não conexão só como casal, tá? Conexão minha comigo mesmo. Pessoal, é porque a gente só consegue se conectar com o casal a partir do momento que a gente se conecta consigo mesmo. Porque foi aqui que eu descobri que eu nunca fui feliz. Tava sempre vivendo no futuro. Eu tava sempre, os Estados Unidos. Esperando que alguém... depois chegava nos Estados Unidos, quero outra coisa. Tipo, eu nunca tava feliz no momento. Eu li o livro O Poder do Agora, inclusive indico muito pra vocês. Esse livro mudou minha vida. Fez o que 2 anos de terapia eu acho que não faria. Ele chegou, um tapa na cara, assim, entendeu? Nesse livro ali
ali eu descobri que eu nunca fui feliz, que eu tava sempre vivendo no futuro e que eu não sabia viver o momento presente. Sempre esperando pelo futuro, sofrendo com o passado. Mas pra eu ler esse livro, eu precisei vir pra cá. Começando a ler esse livro, eu vi que o Instagram tava atrapalhando muito a minha vida, então eu deletei o Instagram. E daí foi através disso que a gente teve todo esse processo de iluminação, digamos assim. E hoje a gente tem muito menos coisas materiais, muito menos luxo, muito menos experiências, mas eu tô muito mais evoluída, digamos assim. A gente precisa chegar no pior momento da vida pra evoluir. E evoluir dá trabalho, é sofrido. Então, enquanto a gente tá tendo um mínimo de conforto, a gente não vê sentido em passar por esse trabalho pra evoluir. E a gente acaba deixando pra depois, a gente vai mascarando as nossas dores com coisas materiais. E aí a vida vai passando. E a vida vai passando e você nunca faz a mudança. Eu sei que é difícil, mas vale a pena passar o trabalho de mudar. A gente fala, a gente chegou no fundo do poço. Esse é o nosso fundo do poço. Claro que dá pra ir mais baixo ainda, mas pra gente foi o pior que a gente já teve, que a gente já porque a gente já teve contato com mais. Não, mas mesmo antes de ter contato com mais, como casal, essa é a pior vida que a gente já teve. Quando a gente morava no Brasil, a gente tinha uma vida melhor. Então não faz sentido a gente continuar vivendo assim. O que a gente vai fazer? Tirou esse tempo pra se conhecer, a gente descobriu que a gente não era feliz com nós mesmos. Então a gente buscava nas coisas materiais e um no outro a felicidade. Então é por isso que voltar ao Brasil foi a melhor decisão das nossas vidas. Se você tá passando por um momento de dificuldade, perdeu o emprego, terminou o relacionamento, ou tá em briga na família, alguma dificuldade, mudou o padrão de vida, né? Baixou o padrão de vida, pensa que isso pode ser a vida querendo te ensinar uma lição, que você não tá... Porque a vida, ela ensina, tá? Se você não aprendeu a lição do jeito fácil, a vida volta e ela te ensina de novo até você aprender, tá? O Espiritismo explica isso. Então pensa que pode ser a vida querendo te ensinar uma lição, querendo que você pare, olhe pra dentro de si e aprenda o melhor possível daquela situação. Tenta parar de focar só no negativo. Tenta achar algo bom em cada situação. Tanto o problema quanto a solução, os dois estão na sua frente. Só que enquanto você estiver olhando pro problema que tá aqui, você não vai ver a solução que tá aqui. Não, e vai aparecer mais problemas. Porque você tá só olhando pro problema. E a solução tá aqui do lado, você só precisa mudar o foco. Eu sei que não é fácil. Eu sou a pessoa que mais sei, porque eu sou a pessoa que mais sofri com isso. Mas se você fizer essa viradinha de chave, a vida decola. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, porque com o comentário de vocês a gente tem mais ideia pra gravar vídeo. E se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, porque é através dos likes que a gente sabe se tá fazendo sentido, faz sentido pra ou você, não pro canal. I'll go chasing rainbows near or far.